Assista agora na íntegra a sessão do dia 31 de maio de 2011. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 31ª reunião da 5ª sessão ordinária. Antes de iniciarmos a leitura do expediente, foi aprovado em umas sessões anteriores uma solicitação do vereador Nami Nassif e aprovado por unanimidade por esta casa uma moção especial de louvor para o nosso conhecido, queridíssimo amigo Major Leonardo Potillier, do nosso Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo. Vou passar a palavra ao vereador, que fará a exposição dos motivos que levaram a fazer este requerimento, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores, e logo após chame o vereador para fazer a entrega desta tão justa homenagem. Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades aqui presentes, não podemos deixar de passar em branco a homenagem feita ao excelentíssimo senhor Major do Corpo de Bombeiros, Leonardo, porque ele, nessa tragédia, representou o Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo. É o símbolo da toda a corporação do Corpo de Bombeiro. Foram guerreiros, foi um homem que, independente do horário de trabalho, esteve todos os momentos junto às comunidades, salvando vidas, foram os heróis, os bombeiros foram os heróis, e essa homenagem, essa entrega ao Leonardo, é entregar toda a corporação. E essa casa, a sessão passada, retrasada, deu praticamente um voto de repúdio ao governador do estado do Rio de Janeiro, quando ele, não reconhecendo os valores dos bombeiros, não dando reajustes aumentos, prendeu 5 bombeiros, que são homens que, na verdade, só têm a salvar vidas. O maior valor que nós temos nos dias de hoje. Quando puder conceder uma parte, vereador. Concedo sim, vereador. Só terminar aqui, então, eu acho que homenagear o Leonardo, Major Leonardo, é homenagear toda a corporação. E eu digo, eu acompanhei de perto a catástrofe aqui em Nova Friburgo, eu estive no dia 11 de janeiro, até com o Leonardo, às 9h30 da noite, em uma olaria, na rua São Roque, que desmoronou um prédio lá, e no dia seguinte, eu estava aqui na rua Cristina Zé, estava o Leonardo ali trabalhando, e toda a corporação do Corpo Bombeiro. E foram homens que deram as suas vidas, por vidas, salvar vidas em Nova Friburgo. Então, essa homenagem é mais do que repleta, essa homenagem é entregue por mim, Major Leonardo, mas vai pelas mãos de todos os vereadores, porque foi indicado por mim, foi aprovado por todos teceram elogios do trabalho de Vossa Excelência e de toda a corporação de Nova Friburgo, do Corpo Bombeiro de Nova Friburgo. Porque uma coisa talvez não ficou de conhecimento da população. Todos os bombeiros de Nova Friburgo, do quartel de Nova Friburgo, quando tomaram conhecimento da tragédia, todos, estando de serviço ou não, se apresentaram ao Corpo de Bombeiros, ao quartel, e se colocaram à disposição. Inclusive, teve um dos bombeiros que faleceu aqui na rua Cristina Zé, aqui, que ele não estava na hora de serviço dele. Ele foi como voluntário e pagou com a sua vida, tentando salvar a vida de demais cidadãos. Boa parte, vereador Edson Flávio. Vereador Nami Nassif, eu disse para Vossa Excelência, antes de Vossa Excelência assumir a tribuna para falar acerca do Major, que eu iria partear Vossa Excelência, iria elogiar Vossa Excelência pela atitude. Protocolei nessa casa também uma moção especial de louvor com todos os bombeiros de Nova Friburgo, e nós, não sei como que o expediente será feito, mas nós, essa casa, precisa parabenizar individualmente cada bombeiro do 6º GBM, né? Um a um, sem tirar nem pôr, e até as homenagens póstumas à família dos 3 bombeiros que perderam a vida. Vejo ali o Major Leonardo certamente contendo a sua emoção, porque nós pudemos estar juntos desde o primeiro instante. Eu sei que o Major Leonardo conseguiu força, ele e a corporação, conseguiu forças em Deus para estar em tantos lugares quantos ele pudesse estar. Eu me lembro que, andando ali na Cristina Zied, eu ia para lá, o Major ia junto. O governador passava para cá, ele passava também. Ele queria fazer tudo. Ele queria fazer tudo, e teve um grande presente, que foi conduzir aquela criança, que é o símbolo aí da vida após a tragédia,
quando conseguiu ele mesmo carregar aquela criança nos braços e levar até o socorro imediato na unidade do Corpo de Bombeiro, que estavam todos esperando. Mas o Major Leonardo, além disso, é um ícone, Marcos Medeiros, o Nicolas, né, o jovem, a criança, aliás. Mas o Major Leonardo, além disso, vereador Nami Nassif, a gente tem que ressaltar outras qualidades, que ele foi peça fundamental agora há pouco, antes da tragédia até mesmo, para conseguirmos que o governo do Estado fizesse um repasse para a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo. Eu entrando, fazendo uma visita de trabalho, de fiscalização no Hospital Raul Sertã, chego no pátio do Hospital Raul Sertã, que eu encontro ao lado das freiras, encontro o Major Leonardo. O Major Leonardo me apresenta as duas freiras, a irmã que é a diretora lá, e fala para mim assim: olha, você precisa dar um chego lá na Casa dos Pobres São Vicente de Paulo. E aí, prontamente, eu marquei com as freiras e fomos lá, levei à época o secretário de Fazenda, levei o deputado, fizemos contato com deputados federais, etc. Fizemos uma homenagem nesta casa, no antigo fórum, e aquela ação do Major Leonardo fez com que hoje a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo receba o repasse da Secretaria de Estado de Ação Social. Fez com que, imediatamente, através do deputado Onei Botelho, chegasse muita doação de utensílios para limpeza, de acordo com a exigência da vigilância sanitária para a Casa dos Pobres, chegou muita coisa. Com a iniciativa de contato do Major Leonardo, eu fiz 4 ou 5 filmagens no Bazar da Casa dos Pobres, que fez com que a renda do Bazar da Casa dos Pobres, de uma semana de R$100, que recebia ali das vendas, pulasse para R$400. Então, eu vou concluir e me estendi um pouquinho, mas para dizer que não só foi a tragédia que fez do Major Leonardo um grande homem nessa cidade, são outras atitudes, a soma delas, culminando com a atitude forte, firme durante a tragédia, que honra-nos ter profissionais, servidores públicos dessa grandeza. Então, vereador Nami Nassif, Vossa Excelência que merece da nossa parte o agradecimento, porque foi Vossa Excelência que trouxe para esta casa essa sugestão, esse projeto, essa moção especial de louvor, que eu tenho certeza, ela é pontual, positiva e muito bem colocado por Vossa Excelência. Então, parabenizo Vossa Excelência por isso e, com certeza, o Major Leonardo pela sua atitude, que Deus continue o abençoando, para que ele continue nessa missão de salvar vidas e dar sua vida por outras vidas. E assim a gente fica muito feliz com os nossos servidores públicos, os nossos bombeiros. Vereador Isaac Demânio. Vereador Nami Nassif, primeiro gostaria de cumprimentá-lo pela proposição. Realmente é uma homenagem muito justa que é feita ao nosso querido Major Leonardo. E que essa homenagem, Major, seja estendida com todo carinho a toda a corporação do 6º GBM. Nós sabemos dos valores daqueles profissionais que ele trabalha, bombeiros militares. Recentemente aprovamos nessa casa uma moção de apoio à luta dos bombeiros militares na questão salarial. Infelizmente, temos aí a última colocação no país, o pior salário do país recebe os nossos bombeiros militares. Nós sabemos do empenho do trabalho realizado por vocês. Encaminhamos uma cópia dessa moção de apoio à auditoria militar, porque sabemos que os bombeiros militares estavam sofrendo processo de deserção, alguns já com prisão decretada. Encaminhamos ao quartel central do bombeiro, ao 6º GBM e ao governador Sérgio Cabal, para que saiba que a população friburguense é solidária ao pedido de socorro do Corpo do Bombeiro. Então, que essa homenagem que justamente o senhor vai receber nessa noite, que seja estendida a todos os bombeiros militares do 6º GBM. Na situação da tragédia, eu estive pessoalmente. Tive, na verdade, um apoio importantíssimo lá em Conselheiro Paulino do segundo sargento Maxiotti, que ficou preso, ilhado em Conselheiro Paulino naquela manhã, e foi ali meu braço direito nas ações que tivemos que tomar em prol da nossa população. Arrombamos um posto de saúde, o posto de saúde Conselheiro Paulino, arrombamos uma creche, a creche São José, só para colocar o corpo das pessoas, e ali tivemos o apoio. Eu tive um apoio muito grande ali por parte do sargento Maxiotti, que ficou preso em Conselheiro Paulino. Ficamos ilhados ali até quase 1h da tarde, e foi uma pessoa ali, foi um braço direito que tive ali nas decisões, nas tomadas de ações que tivemos que tomar naquele momento. Não tínhamos comunicação, não podíamos sair dali. Então, que essa homenagem seja de coração estendida a todos os bombeiros militares, que o senhor leve essa mensagem a todo o quartel. Obrigado, vereador Nami Nassif. O vereador
Marcos Medeiros. Não tinha, vereador. Vou convidar o nosso querido Major para sentar conosco aqui, por favor. Pode falar, vereador. Vereador Marcos Medeiros. Vereador Nami Nassif, o nosso homenageado dessa noite, eu conheço desde a época que estudava no Colégio Cefel. Ele era algumas turmas à minha frente, mas a sua mãe sempre, através das colunas sociais, retratou o trabalho da minha mãe quando era vereadora. E Leonardo, me lembro quando a gente começou a caminhar junto, foi em 2007, quando, infelizmente, Friburgo também foi assolada por uma tragédia. Me lembro que naquele momento, o Major está de prova, que os meios de comunicações da época não davam ênfase e não queriam retratar o que tinha acontecido na cidade. E, na época, eu peguei a câmera, peguei o microfone, um cinegrafista, Tião, e fomos em cada canto desse município. E em cada lugar que a gente ia, sempre encontrava, na época, o capitão Leonardes, que sempre nos tratou com muito carinho. A parceria que os meios de comunicações que eu faço parte tem com o bombeiro começou através da gentileza, começou através da perspicácia e, principalmente, de enxergar um pouco mais à frente o Major Leonardo. Por quê? Porque desde o início a gente sempre pediu a palavra do oficial responsável pelas ocorrências e ele próprio se colocou à disposição. Por quê? Porque ele tem a noção de que a cidade sabe que o bombeiro trabalha, mas quando se filma, quando se retrata a realidade e consegue dividir para todos os lares da cidade de Nova Friburgo, aquele provérbio chinês, onde uma imagem vale mais do que 1000 palavras, aí sim, a população de Nova Friburgo começou a acompanhar para e passo esse belo trabalho desenvolvido pelo 6º Grupamento de Bombeiro Militar, pelo 11º Batalhão de Polícia e pela 151ª Delegacia Policial. E toda vez que eu vou conceder entrevista, seja para televisão, seja para jornal ou para rádio, sempre me fazem uma pergunta: qual o momento mais difícil que você passou dessas centenas de reportagens que você fez? E eu vou puxar da sua memória e o senhor vai lembrar bem. O momento mais difícil foi naquela madrugada, Major, quando fomos eu no carro da TV, o senhor na viatura ABSL e o Elimar, policial, na ocorrência daquela ali no início do Lazareto, naquela casa de 3 andares, onde houve uma chacina. Era por volta de 3 horas da manhã, subiu o senhor, subiu o Elimar e eu subi atrás retratando a ocorrência. Ao adentrar, tinha uma menina, cerca de 16 anos, morta, tinha um rapaz lá dentro morto e tinha um outro agonizando. O senhor, ato contínuo, mandou buscar a maca, botou a maca ao lado, pegou o corpo na frente, o outro bombeiro pegou pelas pernas e a gente ajudou e colocamos esse rapaz, que infelizmente era um meliante, que foi alvejado por tiro e caiu da bermuda que ele usava uma espécie de uma granada. Na hora a gente pensou que era isqueiro de granada, mas o major, o policial, a gente chegou à conclusão que realmente era uma granada de fabricação. Depois veio do Rio de Janeiro o esquadrão antibomba, constatou que era uma granada de fabricação argentina, que estava sem o pino e que não explodiu de sorte. Por quê? A informação que se teve é o seguinte: quando a granada bateu, era para ter explodido o teto, as paredes e a laje que servia de piso. E em um diâmetro mais ou menos de 50 metros, foi informado a gente, não ia sobrar ninguém vivo devido aos estilhaços e o deslocamento de ar. Então, naquele momento, poderíamos nós dois, junto com o policial,
termos perdido a nossa vida, infelizmente, de maneira conjunta. Mas, felizmente, Deus botou a mão naquela granada, segurou, e hoje, passado alguns anos, eu aqui como vereador eleito, o senhor como major, e a gente podendo relembrar e falar sobre esse momento tão difícil que nós vivenciamos juntos e tivemos a mão de Deus para que pudesse nos salvar e hoje possamos estar aqui dividindo esse momento. Então, quero agradecê-lo, primeiro, pelo todo o carinho que o senhor sempre teve comigo, com o meu pessoal. Quero agradecer em nome do povo de Nova Friburgo pelo carinho que o senhor tem com toda a população. A gente sabe que na ocorrência os ânimos ficam à flor da pele, mesmo os homens preparados do 6º grupamento, às vezes um ou outro fica um pouco exaltado, mas o senhor consegue manter a sua administração e seu comando sobre seus homens, e todas as ocorrências, graças a Deus, com relação ao trabalho do bombeiro, são exemplares. Parabéns ao senhor, e fico feliz daquela bomba, daquela granada ter sido segurado por Deus, e hoje a gente pode estar aqui, um de frente para o outro, através da proposição do Nami Nassif, podemos falar sobre esse momento, que foi triste, mas, por outro lado, foi um aprendizado. Seja bem-vindo. Vereador Renata Birramer. Parte, eu direi poucas palavras, porque eu não ia conseguir nem muitas retratar a admiração que eu tenho pelo Major Leonardi e por todo o Corpo de Bombeiros. Aliás, as pesquisas apontam que é a instituição mais querida do povo brasileiro, do povo do Estado do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é o Corpo de Bombeiros, seus homens e suas mulheres, com ofício de salvar vidas. E o Major Leonardi pode ser considerado o paradigma dessas ações, porque, como eu disse na sessão passada, ele é onipresente em todas as ocorrências, em todos os locais onde é preciso ter uma assistência imediata e competente, está lá o Major Leonardi salvando, conformando. Realmente, eu quero aqui, e eu posso falar até em nome de todos os vereadores, que todos pensam da mesma forma, demonstrar o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento e o nosso carinho por o senhor estar aqui conosco. Muito obrigado. Vereador Cláudio Damião. Vereador Nami, dizer que é uma alegria podermos falar e homenagear aqui o Major Leonardi, né, uma pessoa tão querida, tão respeitada, tão reconhecida pelo seu trabalho, que eleva ainda mais a corporação. Já tão reconhecida pela sua bravura, eleva ainda mais em razão dos seus atos, da sua humanidade. Uma pessoa que olha o próximo com amor, com carinho, com ternura. E é isso que eu acho que faz da profissão a beleza que ela tem. Nós sabemos que os bombeiros são reconhecidos pelas suas atitudes corajosas no salvamento de vidas, né? E o senhor é um exemplo desses homens que lutam em defesa do próximo, que se colocam em risco em defesa do próximo. Então é uma homenagem valiosa prestada a essa casa, a reconhecer a iniciativa do vereador Nami Nassif nessa valorosa homenagem que todos os vereadores aqui fazem nessa noite com o senhor. Meus parabéns. Muito obrigado aqui. Vereador Pierre. Vereador Nami Nassif, primeiramente quero saudá-lo pela proposição iluminada que Vossa Excelência teve. Quero saudar aqui o Major Leonardi, bem como também o 2º Sargento Gilberto, o 2º Tenente Andrade, o Sargento Cruz, também acho que chegou outro aqui, membro da corporação, o Sargento Fuller, também presente. E como traduzir essa ação? Eu também não tenho tantas palavras. Vai dizer o poeta que quando o sentimento e o valor das pessoas é imenso, as palavras sempre serão insuficientes para traduzir a grandeza e o valor do que elas de fato representam.
Mas eu recorro ao Evangelho. Jesus de Nazaré explicita uma frase belíssima aos seus discípulos: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus irmãos. E essa é a missão do bombeiro militar. Vocês são exemplo de doação e de amor. E vai muito além da questão profissional. Nós conversávamos há pouco das bases. E eu vou já finalizar a minha fala exatamente nessas bases, que eu penso que elas dizem tudo sobre o senhor. O senhor é um homem, antes de tudo, humano. E de tanto ser humano, reflete no seu entusiasmo a beleza do divino. O senhor é um homem competente, médico, estudioso, extremamente dedicado às funções. O senhor é um homem sereno, porque sabe no momento difícil agir com a serenidade que te é peculiar e que te é exigida pela função que exerce. O senhor tem a base da simplicidade e da humildade, que é a base para qualquer ser humano, porque ninguém sabe mais do que ninguém. As pessoas sabem antes. Então, o senhor dignifica a corporação, dignifica o caráter humano, é exemplo a ser seguido. Muito obrigado por ser quem é. Muito obrigado por transmitir no seu sorriso, mesmo ante a dor, o movimento de Deus dentro do teu coração. O senhor, em síntese, é a expressão viva do que se pode dizer entusiasmo. Parabéns, muito obrigado, e metonimicamente o senhor hoje aqui representa a beleza e toda a maestria do Corpo de Bombeiros, em especial do 6º GBM. Minha saudação a todos os bombeiros militares, desde o cabo até o nosso querido comandante e, logicamente, as suas famílias. Um grande abraço, que Deus o abençoe sempre. Vereador Reinaldo Rodrigues. Gostaria de parabenizar o vereador Nami pela proposição, né, da moção de louvor especial, e dizer o seguinte: a corporação do Corpo de Bombeiro aqui em Friburgo enche de orgulho a nossa comunidade. É comum em muitas instituições a gente ver muitas pessoas envolvidas em escândalo. Eu acompanho a corporação do Corpo de Bombeiro aqui, a instituição, desde o seu início. Tem lá muitos amigos que já passaram por lá, vou até não citar nome porque posso esquecer de alguns. Não só soldados, como oficiais, mas nós nunca vimos aqui em Friburgo nenhum soldado, nenhum membro do Corpo de Bombeiro envolvido em nada. É uma instituição realmente séria. E hoje, com essa moção ao Major Leonardi, a gente passa a coroar, então, a instituição, né? Porque a atitude do Major Leonardi, né, um ato de bravura, de coragem, dignifica o trabalho do Corpo de Bombeiro aqui. Então, vereador Nami, parabéns, Major Leonardi, pela sua bravura, e com certeza, volto a repetir, a corporação do Corpo de Bombeiro aqui de Friburgo é motivo de orgulho para todos nós. Obrigado. Vereador Jorge Carvalho. Nami, autor da presente homenagem mais do que justa, meu caro Major, que alegria poder chamá-lo de Major, eu que tive a honra de ser seu professor, né? Pude contribuir com a sua formação, tenho orgulho de ser amigo de sua mãe, que militou durante muitos anos na imprensa friburguense. Eu, como membro da Associação Friburguense de Imprensa, a tenho como companheira nessa instituição tão importante da nossa cidade. E o Corpo de Bombeiros, tudo já foi dito sobre o Corpo de Bombeiros. E sobre o bombeiro em si, das suas diversas graduações. É, acima de tudo, um vocacionado.
Não fica na instituição aquele que não tem a vocação para servir, a vocação para salvar vidas, a vocação para prestar serviços. Então, receba o meu abraço, o meu carinho e o orgulho de ver o progresso de um aluno, como tantos outros, como está ali o vereador Marcos Medeiros, o vereador professor Pierre, que foram meus alunos também, a alegria de poder estar presente na sessão em que a casa, eu como parlamentar, mesmo como suplente de uma passagem rápida por aqui, mas poder participar dessa homenagem mais do que justa. Parabéns. Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu também gostaria aqui de congratular com o Major Leonardi e congratulando com o senhor, extensivo a todo o Corpo de Bombeiro, não só de Nova Friburgo, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, pela importância da profissão, né, uma das profissões mais bonitas e mais dignas que nós temos no nosso estado, infelizmente não reconhecido pelo governo do estado, né, a profissão que salva vidas dia e noite à disposição da sociedade. Então, congratular, parabenizar, né, a gente não podia esperar nada diferente do Major, no qual já tenho respeito e admiração desde quando nos encontramos no Centro de Convivência da Felicidade, e o Major Leonardi se colocou à disposição de fazer um atendimento lá com os idosos, né, até porque é a sua especialidade, e a gente, infelizmente, naquele momento não deu para prosseguir, mas eu acho que agora a gente pode voltar a esse tema junto com o prefeito, que é uma ideia do prefeito ter esse atendimento para a terceira idade, pelo menos uma vez por semana do profissional, e quando o senhor foi até o Centro de Convivência e se colocou à disposição, aquilo ali o senhor com certeza me ganhou, né, com essa atitude. Então, parabéns ao senhor, não só como bombeiro, mas como médico, como cidadão, é uma pessoa que serve de exemplo para toda a nossa sociedade. Parabéns. Eu tenho uma boa e uma triste notícia a todos. O Major Leonardo estava comunicando a gente ali, por passar a ser major, ele agora sai da ambulância, não presta mais socorro nas ruas, provavelmente isso. Isso é uma triste notícia, porque a gente torce pela carreira dele dentro do bombeiro, mas tirar o Major Leonardo, uma pessoa dedicada, assim, que consegue unir o quartel todo em prol de um trabalho sério, um trabalho que tem como fim realmente defender a vida, nos entristece um pouco, porque tenho certeza, tem outros também profissionais na saúde que correm junto com a ambulância, mas o Leonardo, ele já conseguiu o carinho da população, já conseguiu um amor de todas as pessoas, e ter a segurança em tê-lo ali no lado, nos momentos mais difíceis, entendeu? Esse dia fiz essa homenagem aqui, a Câmara votou, e eu digo, essa homenagem é entregue por todos nós vereadores, eu fiz a indicação com todos nós. Uma pessoa me lembrou que, dentro da propaganda, aquele Nicolas, quando estava sendo socorrido, você apareceu na imagem. O mundo inteiro lhe viu ali. O mundo inteiro mostrou que você é o homem que salvou a vida nessa cidade. Representando a corporação de Corpo de Bombeiros aqui. E que foram verdadeiros heróis, repito isso. Então, senhor presidente, vou passar também a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador. Para dizer que, como Vossa Excelência disse, né, nesse momento não cabe, lógico que o autor é Vossa Excelência, mas esta casa presta uma justa homenagem, né, aos bombeiros da nossa cidade. O bombeiro hoje é uma figura mundialmente reconhecida e tem uma credibilidade fora do normal, como o vereador Renata Berrem muito bem disse. Todos os institutos de pesquisas mostram que a credibilidade na corporação dos bombeiros ela é infinitamente grande, né, prova do caráter, da abnegação que eles têm, né, do salvamento, não só de vidas, também como de animais. Não há distinção, né, para o bombeiro estar resgatando um ser humano ou um animal. Eles estão ali propensos a salvar e muitas vezes correndo o risco da própria vida, né. Então, enche-nos de orgulho todos os bombeiros, né, do mundo inteiro. E aqui na nossa cidade nós acabamos de ter uma prova, né, desse amor que o bombeiro tem, né, no salvamento de outras pessoas. Nós iremos também aqui, vereador, nos próximos dias, reconhecidamente, homenagear um outro bombeiro, um sargento Marcos Williams, que salvou também 2 vidas lá no Floresta, depois de 2 dias soterrados,
conseguiram lá, e cavando com as próprias mãos lá, resgataram mais 2 vidas. Então, são exemplos que aconteceram por toda a cidade de Nova Friburgo, né, e que os bombeiros hoje recebem desta casa esta justa homenagem. Então, e o Major Leonardo, conhecido de todos, né, por todo esse trabalho que faz, eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, e com certeza essa casa jamais iria se abster de ter e de fazer essa justa homenagem nesta noite. Então, senhor presidente, deixar registrado também que o Major Leonardo, ele calcou o grau maior na coisa, dentro do militarismo, uma patente maior no quartel, devido ao seu trabalho de 14 anos dedicado ao Corpo de Bombeiros. Trabalho de guerreiro, de noite de sono perdido, tentando salvar vidas. Esse é o mérito. E esse mérito também tem a toda a corporação. Eu tenho outros amigos bombeiros também que têm a mesma afinidade, a mesma dedicação, como o Joca, nosso amigo Joca, lá das Browns, outros bombeiros amigos nossos, que também tem um Verli que faleceu aqui no acidente, foi um homem que faleceu fora do expediente. Então, isso que nos honra hoje, esta casa, dar essa homenagem à Vossa Excelência, Major. Vê se ele quer, o senhor quer falar? Quer falar? Pode, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Pode. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre vereador Sérgio Xavier, demais vereadores dessa casa, eu quero dizer aos senhores que eu me sinto extremamente lisonjeado pela fala de todos os senhores. Digo isso porque, de uma forma invariável ou de outra, nós, bombeiros, também reconhecemos o valor de cada um dos senhores. Ilustre Sérgio Xavier, o pilar dessa casa na presidência. Marcos Medeiros, a voz de Nova Friburgo, através da Nova TV. Vereador Pierre, vereador Jorge Carvalho, pilares da educação no município, muito bem lembrado, foi meu mestre, meu professor, como de outros ilustres membros aqui dessa casa. Isaac Demani, a voz da advocacia e do direito. Vereador Luciano representa a terceira idade no município. Vereador Flávio, Edson Flávio, um antigo companheiro de farda, para quem não sabe, que muito bem exerce hoje o seu mandato como legislador. Precisamos de pessoas, vereador Flávio, como Vossa Senhoria, aqui representando o município de Nova Friburgo. E quero dizer que Renata Birrame, outro pilar da saúde, costumamos dizer que é o pai de todos, não pela sua idade cronológica, mas pela experiência que esse guerreiro da saúde se fez durante uma vida de exercício em prol da saúde do município de Nova Friburgo. E o meu ilustre amigo, irmão de infância, Nami Nassif, no qual a gente tece realmente os maiores elogios, porque, como tantos nessa casa, tem ideologia política. Sempre foi um político nato, combativo. Eu acho que a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo hoje evoluiu muito. Nova Friburgo tem que ter orgulho dos seus legisladores. E quero dizer aos senhores que tudo aqui a meu respeito que foi dito nessa sessão nada mais espelha que o estrito cumprimento do dever, não só, Nami, como bombeiro militar, mas principalmente como filho dessa terra. Quero dizer que aqui gostaria, Nami, e meus ilustres vereadores, e meu ilustre presidente Sérgio Xavier, que gostaria de dividir esse prêmio, essa homenagem, com todos os meus companheiros de farda. São tão ou mais merecedores do que eu, Nami Nassif, que essa homenagem, indicado por Vossa Senhoria e endossado por todo o Legislativo de Friburgo, hoje a minha pessoa é dirigido. Digo que aqui estou representando o Tenente Coronel Palêncio, meu comandante, e com muita honra represento do soldado mais moderno até o oficial mais antigo. E mais uma vez, quero dizer que todos os senhores emocionou-me tremendamente e tenho certeza que a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, em particular,
os nossos companheiros de Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor vereador Sérgio Xavier, muito obrigado, meu ilustre amigo e irmão Nami Nassif. Pegou lá? Silvia. Agradecemos, portanto, ao nosso querido Major, toda a corporação que está aqui acompanhando, e saber e ter a certeza de que a população de Nova Friburgo se orgulha muito da Corporação dos Corpos de Bombeiros aqui em Nova Friburgo. Vamos dando prosseguimento aos nossos trabalhos. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do expediente, por favor. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores e senhores da assistência. Expediente da reunião do dia 26 de maio de 2011. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador professor Pierre. Solicita envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal projeto de lei que revogue as leis complementares número 42/2009 e 54/2010 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo Municipal institui a gratificação mensal aos servidores que integram a equipe de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Cria o projeto cultural Escola Livre de Arte da Maturidade no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a priorização de absorção da mão de obra local como pré-requisito para a concessão de incentivo à indústria, prestação de serviço e ao comércio que se instalem na cidade de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o programa de formação de mediadores de leitura no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui no município de Nova Friburgo a feira de troca de livros e da outras providências. Institui a Semana Jovem no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui a Semana Monteiro Lobato de Literatura Infantil no calendário de eventos oficiais no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação no município de Nova Friburgo de postos de informação, orientação e encaminhamento às pessoas portadoras de qualquer deficiência. Indicações do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier, construção de uma galeria ao lado da Escola Municipal Naide Araújo Rodrigues São Geraldo, disponibilização de novos equipamentos para a quadra poliesportiva de São Geraldo. Do excelentíssimo vereador Renata Birrâmia, pavimentação da rua Valdir Ramalhete Lemos Varginha, troca de lâmpadas da rua Benjamin Constant Duas Pedras, instalação de iluminação pública na rua Miguel Checker Baduí, Muri, colocação de redutor de velocidade na rua São Paulo Olaria. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, disponibilização de mais linha de ônibus com destino ao bairro Nova Esperança, capina e limpeza da localidade Nova Esperança, reparo na iluminação pública da localidade Nova Esperança, limpeza da rua Caraíba Três Irmãos. Intensificação da operação de fiscalização com etilômetros na localidade de Conselheiro Paulino e Amparo. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, recapeamento asfáltico da rua Dair Teixeira Nogueira, São Geraldo. Troca de lâmpadas queimadas na Avenida Euterpe Friburguense. Trocas de lâmpadas queimadas em Venda das Pedras. Aumento do número de linhas para o 3º distrito. Excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, desobstrução e limpeza do trecho da canaleta que está situada na rua Professora Zuleika Ramos de Valença, Parque Maria Tereza. Cobertura do córrego ao lado do conjunto residencial Bom Pastor Vila Méria. Revisão e conserto de todas as calçadas no trecho da rua General Osório. Desobstrução de todos os bueiros situados no Parque Maria Tereza. Urbanização da pracinha Criança Anderson Rogério Crem.
desobstrução e limpeza do trecho da canaleta que está situado na rua Luiz Caristiato, Parque Maria Tereza. Retirada de pedras e galhos em frente à pracinha Anderson Rogério Klein. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Capina e limpeza na rua Aracaci da Silva Carvalho Cascatinha. Recapeamento asfáltico da rua Aracari da Silva Carvalho Cascatinha. Pintura dos quebra-molas do bairro Cascatinha. Recapeamento asfáltico das ruas Miguel Corrêa da Silva, Três Irmãos, e rua Emanuel da Silva, São Jorge. Capina e limpeza da rua Emanuel da Silva, bairro São Jorge. Construção de uma creche em Boa Esperança. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o senhor Márcio da Silva Branco e outros pelo serviço prestado à sociedade, com o senhor Haroldo Alves da Silva pela passagem de seus aniversários, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o senhor Kelson da Silva pela passagem de seu aniversário, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o senhor Carlos José dos Santos Valente pelos trabalhos prestados da agremiação partidária e seus respectivos candidatos no município de Nova Friburgo e do estado do Rio de Janeiro, com o pastor José Antônio dos Santos e a irmã Maura Oliveira dos Santos pelos 49 anos de matrimônio, com a senhora Ellen Ângelo e outros pela participação na seleção da campanha Nosso Melhor Produto do curso de Comunicação Social da Universidade Cândido Mendes, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Adeir Ribeiro Lemos e outros pela passagem de seus aniversários. Voto de pesar do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com os familiares do senhor Abdias do Nascimento pelo seu falecimento. Requerimentos do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, requerendo a votação por cópia do projeto de lei número 1447/2009. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito dos testes de refração, acuidade visual nos ambulatórios do SUS. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito do novo local para a construção de casas populares, tendo em vista que o imóvel na localidade de Fazenda da Laje não foi considerado impróprio. Comunicações do prefeito afastado Heródoto Bento de Mello, comunicando a necessidade da continuação do afastamento por mais 30 dias. Do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, leitura do voto em plenário do vereador Manuel do Pote, apresentando licença médica da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, comunicando por meio de ofício do gabinete a abertura de crédito extraordinário no valor de R$1.290.000. Está lido o expediente, senhor presidente. Pela ordem também, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência a inclusão na ordem do dia do projeto do Executivo, que leva o número 10.532, que seja votado em discussão única, que institui a gratificação mensal aos servidores que integram a equipe de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem, dando outras providências. Senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu queria pedir inclusão em pauta de um voto pesar do ex-funcionário da Prefeitura, Gabriel Calixto, e também do voto de congratulações de um assessor meu, Marcos da Silva Queiroz. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, eu protocolei na casa já, mas queria que fosse incluído nesse expediente uma moção de congratulações que faço com a presidente Dilma Rousseff por ter ordenado a suspensão da produção e distribuição do kit anti-homofobia às escolas públicas do nosso país, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse, logo após a leitura e aprovação, foi aprovado nesta casa, nós aprovamos o convite à secretária municipal de saúde, Fundação Municipal de Saúde, na pessoa da secretária, e também ao Conselho Municipal de Saúde, através da sua executiva, para que pudesse falar a esta casa acerca da saúde. Os convites foram distribuídos e se encontra no plenário o representante do Conselho Municipal de Saúde. E eu gostaria, então, que nós pudéssemos ouvi-los nessa noite. Também, senhor presidente, quero pedir a inclusão de um minuto de silêncio pela morte do professor Abdias do Nascimento. E também, senhor presidente, pedir que seja oportuno ali o convite que a Comissão da Criança recebeu da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa para o evento, a apresentação da campanha Um Gol
pelos direitos de crianças e adolescentes, projeto de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Então, a Comissão da Criança recebeu os convites no dia de hoje. Gostaria de pedir Vossa Excelência para fazer a leitura do convite e, ao mesmo tempo, também incluí-lo na ata e para depois também justificar minha ausência possível na sessão de terça-feira, que a audiência acontecerá na Alerj na próxima terça-feira. Solicito que Vossa Excelência encaminhe para a mesa, vereador, por favor. Vereador Reinaldo Rodrigues. Presidente, primeiro o vereador Cláudio Damião, por favor. Vereador Cláudio. Senhor presidente, eu fui informado pelo vereador Reinaldo Rodrigues do falecimento da senhora Sandra Paredes. Ela foi, durante muitos anos, militante dos movimentos sociais em Nova Friburgo, era uma afiliada do PT, do Partido dos Trabalhadores, e eu gostaria de solicitar a inclusão de um voto de pesar, agradecer ao vereador Reinaldo Rodrigues por trazer essa informação, nós não sabíamos, já informei algumas pessoas conhecidas também, portanto, solicitar aqui a inclusão de um voto de pesar para a família da senhora Sandra Paredes. Pela senhor presidente. Vereador Reinaldo. Pedir permissão ao vereador Cláudio Damião que eu possa assinar junto com ele esse voto de pesar e solicitar ao mesmo tempo um minuto de silêncio, não só pelo passamento da Sandra Paredes, né, como o vereador Cláudio Damião disse, pessoa muito ligada, militante do PT há muitos anos, conheço a família toda lá de Olaria, que infelizmente nos deixou e será cremada amanhã. Também o Eduardo e Gabriel, que faleceram também, funcionários da Prefeitura, acompanhar o vereador Jorge Carvalho, se for possível. Senhor presidente, pela ordem. Senhores vereadores, só para lembrar que nós estamos ainda no momento de inclusão em pauta. Eu gostaria de incluir o requerimento de inversão da pauta, no sentido de que, na abertura do expediente, seja votado o projeto executivo e as outras matérias estão logo... Na ordem do dia, né? Na ordem do dia. Senhores vereadores que aprovam as inclusões em pauta, permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Vereador Marcos Medeiros. Eu tive visitando algumas instalações da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, dentre elas, ali onde era a Secretaria de Proeventos, no Vale dos Pinheiros, na Lagoinha ali. Estive visitando a usina de asfalto na Chácara do Paraíso, estive visitando a carpintaria, pude identificar alguns funcionários que prestam relevantes serviços junto à administração pública municipal, dentre eles o Manuel Luiz Peixoto, que é o coordenador da carpintaria, que trabalha e serve como exemplo de um ótimo funcionário público. Outro é o Haroldo Relojoeiro, que fez aniversário agora dia 21 de maio, o Haroldo, que é um homem evangélico, sempre ajuda a população. Por outro lado, por estar sempre retratando a violência em nossa cidade, por várias vezes eu vou ajudar as pessoas no IML. Já vi, tinham 3 mesas, 3 corpos sendo necropsiados e no chão mais de 5, 6, 7 aguardando a sua vez. E hoje, conforme já foi levantado em algumas reuniões passadas pelo vereador Edson Flávio, a questão do IML estava interditado, né? Eu próprio sempre também falei sobre isso, e o Márcio Branco da SAF viabilizou e promoveu e arcou com os custos para que pudesse fazer a manutenção, pelo menos nesse período, até quando for inaugurada as instalações do IML que estão sendo construídas. Então, vale a pena ressaltar, além do investimento que ele está fazendo em Duas Pedras, que eu tive oportunidade de visitá-lo também. E, por derradeiro, com o doutor Roberto Bonfim. O doutor Bonfim é um homem que já foi secretário de saúde, infelizmente quis implantar algumas mudanças na época em que assumiu, mas a chefe do Poder Executivo na época não entendeu o altruísmo desse homem e que serve de exemplo como funcionário público nesse período em que teve frente à Secretaria de Saúde e como grande médico em nossa sociedade. Então, peço e espero a aprovação desses votos de congratulações. Vereador Nami Nassif. Presidente, eu queria pedir autorização ao vereador Marcos Medeiros para que eu pudesse subscrever o voto com o Márcio Branco. Realmente o Márcio é um homem que tem seus negócios em Friburgo, mas é um homem muito solidário com a cidade, um homem que tem compromisso com a cidade, um homem que se
dedica aos seus negócios, mas também procura ajudar as pessoas. Eu conheci Márcio há pouco tempo, estreitei minhas relações com ele no ano passado, de amizade, e vejo que Márcio é um homem que gosta de Friburgo, está investindo em Friburgo e é solidário com esse povo. Inclusive, quando no caso da catástrofe aqui em Nova Friburgo, o Márcio doou algumas urnas para as pessoas, colocou toda a sua disposição, a sua infraestrutura. Então, ele realmente é merecedor desse voto de congratulações. Então, eu queria pedir ao vereador Marcos Medeiros que eu pudesse subscrever junto com ele, com uma honra, subscrever esse voto de congratulações. Fico feliz para poder reiterar o investimento que ele está fazendo em Duas Pedras. O Júlio Carvalho me levou e me mostrou as instalações onde serão feitas dezenas de capelas e, infelizmente, o mais certo da nossa vida é a morte, mas é o mais difícil de aceitar. Mas, mesmo assim, o Márcio consegue vender um plano que, para mim, se você me oferecesse esse negócio há um tempo atrás, eu não queria vender plano de assistência funeral. E ele hoje é a grande liderança nessa questão. Então, fico feliz em vê-lo pedindo nesse sentido de assinar esse voto. E também queria pedir a Vossa Excelência pudesse assinar esse voto de congratulações também com o doutor Bonfim. É um homem também que eu tenho grande estima por ele, homem sério, homem com compromisso com essa cidade. E, senhor presidente, queria dar 2 destaques aqui no voto de congratulações que eu faço. Um é com o Marcões da Silva Queiroz, que é meu assessor, e todos dizem que assessor derruba o vereador. Esse não, esse é meu braço direito. Faz algumas besteirinhas e tal, mas é meu braço direito em relação a isso. Então, está de parabéns, desejo a ele muita saúde, paz, bastante juízo, entendeu? E quer que dê um destaque aqui. Inclusive, vereador, eu acho que na próxima sessão eu vou entrar com requerimento de congratulação com o Marconi e com a Ana Lúcia, sua esposa, né? Porque só os dois para aguentar o vereador Nami Nassif. Marconi está de parabéns, desde a legislatura passada, convive conosco aqui, é uma pessoa extraordinária. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, gostaria inicialmente de também pedir permissão ao vereador Marco Medeiros para assinar esse voto que faz com o Márcio da SAF. Eu fiz, inclusive, vereador, uma moção especial de louvor, que tenho certeza será aprovado por todos nessa casa, reconhecendo esse trabalho do Márcio em prol do nosso município. Eu vou estar falando até melhor quando fizer a defesa dessa moção de louvor, da atuação dele nessa situação da tragédia que poucas pessoas sabem e acompanharam a sua atividade. Também ressaltar, senhor presidente, essa moção, esse voto de congratulação que faço com a presidente Dilma Rousseff, por ter, senhor presidente, ordenado a suspensão da produção e distribuição de um kit homofobia, após considerar que o material do MEC era inadequado e o vídeo impróprio para o seu objetivo, senhor presidente. Uma atitude tomada a nível de governo federal, Ministério da Educação, que causou grande repercussão na nossa sociedade e que a presidente Dilma teve a sensibilidade de saber ouvir a família, aqueles que mantêm um bom costume, que prezam pela família, e suspendeu a distribuição desse kit homofobia, por alguns chamados kit gays, porque influenciava e orientava as crianças à prática do homossexualismo. E com o bom senso da presidente Dilma, que quero reconhecer nessa casa, suspendeu essa distribuição até que ele seja readequado para um caráter de fato educativo. E isso causou uma repercussão muito grande na sociedade e ela teve a sensibilidade de saber reconhecer e preservar os valores morais que a nossa sociedade preserva. Então, eu gostaria que essa casa aprovasse essa moção de congratulação. E se eu estiver na quarta-feira em Brasília, senhor presidente, aguardando um posicionamento de um agendamento na reunião no Ministério da Educação, eu irei levar pessoalmente essa moção de congratulação até a presidente Dilma. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Presidente, parabenizar o vereador Marcos Medeiros pela moção que faz para o Márcio Branco, meu amigo já de muitos anos. O Márcio, além de ser um empresário muito bem sucedido, continua com a mesma humildade de sempre, uma pessoa realmente que presta relevante serviço à nossa comunidade. Haja vista o campo que ele fez lá no Estuqui, né? É um belíssimo campo, né, que atende lá a maioria das pessoas que lá vão lá jogar seu futebol, mas não só isso. O Márcio é realmente uma pessoa que, não só o Márcio, como o senhor Adalberto, né, o pai do Márcio, que já conheço há muitos anos. Aliás, foi o único casamento que eu vi 2 bois no espeto, quando eu fui no casamento do Márcio. Mas realmente é uma pessoa muito amiga, uma pessoa que aqui em Friburgo só faz amigos, sempre. E o vereador Marcos Medeiros está de parabéns por essa moção. Eu gostaria de pedir a permissão para assinar junto com Vossa Excelência.
Obrigado. Permissão concedida. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, dentro dos votos que eu faço, só quero destacar com o senhor Carlos José dos Santos Valente, Valente, mais conhecido por todos, pelos seus trabalhos prestados às agremiações partidárias e seus respectivos candidatos no município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu tive agora, nessa semana, minhas contas da campanha como deputado federal, candidato a deputado federal, onde nós conquistamos aí quase 10 mil votos, e as minhas contas foram aprovadas pelos tribunais responsáveis. E isso se deve também ao trabalho realizado pelo senhor Carlos José dos Santos Valente, né? E ele fez esse trabalho, o vereador Isaac Demani está dizendo ali que tem participação nisso, eu quero até aproveitar e agradecer publicamente ao vereador por essa interferência, por esse apoio. Senhor presidente, e ao mesmo tempo dizer para o senhor José Carlos dos Santos Valente que nessa matéria, na cidade, é difícil de encontrar alguém com tanta capacidade, com tanta facilidade em resolver essas questões eleitorais como o ilustríssimo senhor José Carlos dos Santos Valente, Carlos José dos Santos Valente. Por isso vai o meu voto de congratulação. Creio que outros partidos que tiveram candidatos que não foram eleitos tanto a vereador como candidatos a prefeito, se aqui estivessem, fariam da mesma forma, porque o profissionalismo do senhor Valente nesta matéria é muito grande. Então cabe a mim e caberia também a outros que tiveram suas contas aprovadas ou não, mas relatadas pelo senhor Valente, pudessem parabenizá-lo pelo seu profissionalismo. Esse é o motivo do meu voto e parabenizo a ele pelo grande trabalho que faz, senhor presidente. Vereador Renato Abirrame. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir permissão ao vereador Marcos Medeiros para assinar esse voto que ele faz com o doutor Roberto de Almeida Bonfim, meu colega, extraordinário médico, humano. Ele leva a medicina a sério. O relacionamento com os pacientes é extraordinariamente bom. E ele tem demonstrado ao longo dos anos essa dedicação que hoje não é tão comum. E queria pedir também ao vereador Nami Nassif para que eu pudesse assinar também o voto que ele faz com o Marconde, seu assessor, e dizer para ele que eu só espero que o Marconde não pegue o seu juízo, ele tem o dele próprio. Obrigado, vereador, uma honra muito grande. Senhores, mais alguém? Não havendo mais nenhum pronunciamento, os vereadores que aprovam os votos de congratulações permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu protocolei um voto de pesar com os familiares do senhor Abdias do Nascimento. Professor, doutor, ativista, senador. Abdias do Nascimento, ele faleceu na manhã dessa terça-feira, olhando aqui no site do CEPIR, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, um homem de grande importância para a nação brasileira e, muito especialmente, para toda a população afrodescendente. Um homem que, durante a sua trajetória de vida, teve a sua história ligada à promoção da igualdade racial. Faleceu na manhã desta terça-feira. O corpo do ex-senador, secretário de Estado, está sendo velado ali no Rio de Janeiro. E eu gostaria até, senhor presidente, devido à importância dele, de ler um pouquinho. Com 15 anos ele se alistou no Exército, e uma coisa interessante, que mesmo com uma vida longa, ele tem uma trajetória. Nascido em São Paulo, professor emérito da Universidade do Estado de Nova York, artista plástico, escritor, poeta, dramaturgo, bacharel em Economia pela Universidade do Rio de Janeiro, diploma de pós-universitário no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, pós-graduado em Estudos da Pontífice Universidade Católica, doutor honoris causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, foi deputado federal de 83 a 86, secretário de Estado do Rio de Janeiro na Secretaria Extraordinária de Defesa da Promoção das Populações Afro-Brasileiras, de 1991 a 1994, senador da República de 1991 a 1999, suplente do então senador Darcy Ribeiro, e assumiu a cadeira no Senado representando o PDT
pelo Estado do Rio de Janeiro, secretário de Estado de Direitos Humanos e da Cidadania do governo do Estado do Rio de Janeiro, de 1999, e uma vasta, extensa lista de serviços prestados à nação brasileira. Leonel Brizola o nomeou secretário de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras do Estado do Rio de Janeiro em 1941. E mais tarde ele foi nomeado primeiro titular da Secretaria Estadual de Cidadania e Direitos Humanos. Então, senhor presidente... Pequena parte. Vou conceder sim, vereador. Depois também para mim. Conceda a parte, vereador. Então, senhor presidente, nós estamos tratando aqui de um cidadão que dedicou a sua vida a trabalhar a promoção da igualdade racial. Hoje nós temos uma secretaria com status de ministério, que é a CEPIR. Tem muito do trabalho do professor, do doutor Abdias do Nascimento. Portanto, senhor presidente, o que eu proponho hoje, além do voto de pesar com seus familiares, ao mesmo tempo também proponho um minuto de silêncio e faremos chegar à coordenação da CEPIR, faremos chegar às instâncias que forem necessárias para saber que a Câmara Municipal de Nova Friburgo, ela reverencia a sua história e reverencia a conquista ou as conquistas da população afrodescendente. Então, senhor presidente, essa é a minha proposta e eu concedo a parte ao vereador Marcos Medeiros. Vereador Edson Flávio, quando Abdias do Nascimento era senador, ele tinha o costume de sempre caminhar pelos gabinetes da Assembleia Legislativa, pelo plenário, participar das reuniões quando não tinha compromisso em Brasília. E um desses momentos, tive a oportunidade de ficar próximo dele, conversei com ele. Ele me disse que o momento mais triste da vida dele foi o momento onde do limão ele conseguiu fazer uma limonada, onde ele foi participar, acho que na década de 50, de uma festa dos artistas no Teatro Municipal, e ele foi impedido de entrar, ele e a Neuza Borges, simplesmente pela cor. E naquele momento a indignação tomou conta e ele passou a ser um grande militante com relação à descriminalização dos negros, dos homossexuais e das minorias, mas principalmente demonstrando para toda a população que o bom caráter, que as virtudes, elas não estão em função do sexo, em função da cor, em função da religião, ou quer que seja. Qualquer pessoa pode e deve ter as qualidades de um ser humano, de um cidadão participante. E ali ficou claro, a partir desse momento, que realmente essa bandeira que ele carregou ao longo de sua vida, a partir deste momento, ali começou a luta dele, fica claro que ele não estava pensando não tão somente nele, mas em toda a classe, porque você imagina, eu já fui discriminado também algumas vezes, em função de determinadas posições que eu sempre tomo na vida, e você ser banido de um evento artístico, você sendo um artista, em função tão somente da sua cor. Então, é um homem que, quando passou pelo nosso mundo, pelo nosso pedaço de solo do estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, deixa o exemplo, e eu queria ressaltar esse momento, porque banido teria que ser as pessoas que, infelizmente, tomaram esse tipo de atitude. Então, felicito e gostaria de assinar também esse voto de pesar. Eu agradeço, Vossa Excelência. Ele que fez parte do PTB, né, em 1964, foi um dos fundadores, também um dos participantes do partido que Vossa Excelência preside em Nova Friburgo. Vereador Renata Birram. Obrigado, obrigado, vereador Edson Flávio. Obrigado, inclusive, por trazer essas informações tão importantes nesse voto de pesar que Vossa Excelência faz ao senador Abdias Nascimento. Eu tive a fortuna de conhecê-lo pessoalmente e assistir palestras e debates na sede do PDT várias vezes. Fui testemunha do carinho, da admiração e do respeito que o governador Leonel Brizola tinha com o senador Abdias. E ele foi um dos pioneiros da luta contra o racismo no Brasil. Sem dúvida nenhuma, naquela época, os movimentos eram incipientes, eram ainda iniciantes, e ele levantou a sua voz e fez
dessa sua voz, uma bandeira que conduziu, sem dúvida nenhuma, a importância dele em relação ao reconhecimento dessa luta foi incalculável. Tanto é que o governador Leonel Brizola o colocou, justamente com o senador Darcy Ribeiro, como suplente. Ele depois veio assumir a função de senador pelo estado do Rio de Janeiro, e ele marcou a sua presença na vida pública brasileira. E esse minuto de silêncio, Vossa Excelência tem muita razão, nós temos que homenagear aqueles que merecem essa homenagem. Obrigado. Vereador Nami Nassif. Sou o vereador Edson Flávio, parabenizo Vossa Excelência por esse voto de pesar que faz com o Abdias. O Abdias realmente foi um homem que teve sua história marcada pelos seus ideais, sua luta contra o racismo, e é um brizolista como nós, de coração. Tem os ideais do PDT, tem ideais da luta, de tentar melhorar a sociedade. É uma perda muito grande ter Abdias feito essa passagem. E também para o PDT, porque o PDT ele significava aqueles uns dos poucos homens, hoje está se restando, dentro do ex-partido que eu participei, PDT, que vive com os ideais. Não se deixou transformar o partido em partido pragmático. Então, só isso. Vereador professor Pierre. Flávio, não há como não falar de Abdias do Nascimento. O movimento negro do PDT perdeu em um ano duas grandes pessoas, a doutora Edialeda e agora o Abdias do Nascimento, que é um ícone da luta pela igualdade racial. É uma referência de ideais. O PDT histórico, o PDT de Brizola, o PDT de Darcy, aquele PDT, na sua Carta de Lisboa, foi o primeiro movimento a ter em documento no processo democrático a defesa dos negros, dos índios, dos pobres, dos marginalizados, das mulheres que eram marginalizadas. E nessa bandeira apareceu Abdias do Nascimento. Tem tantas histórias incríveis sobre ele, inclusive aqui no nosso município. Então é de fato um nome a ser reverenciado, a ser marcado, a ser assinalado como um dos grandes homens da história do Brasil em torno das causas que defendeu. Então, fica aqui acompanhando Vossa Excelência nesse pesar que realmente deve ser sentido e acompanhando também num minuto de silêncio digno a Abdias do Nascimento. Senhor presidente, então eu concluo só falando a última frase. Na qualidade de primeiro deputado federal afro-brasileiro a dedicar seu mandato à luta contra o racismo, em 1983 a 87, apresenta o projeto de lei definindo o racismo como crime e criando mecanismos de ação compensatória para construir a verdadeira igualdade para os negros na sociedade brasileira. Como senador, ele deu continuidade a essa luta. Por isso, senhor presidente, é que eu apresento esse voto de pesar, seguido de um minuto de silêncio, e creio que esta casa, essa nobre casa parlamentar, os nossos vereadores, nós aprovaremos e faremos essa homenagem justa a este grande cidadão brasileiro. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu também queria dar um destaque, um voto de pesar, para o ex-funcionário da prefeitura, que trabalhava na comunicação social, Gabriel Calixto. Foi um jovem que veio falecer ontem e estava bem, de repente apareceu um tumor nele, ele perdeu assim a sua vida. Eu estive lá na capela hoje, com seus familiares. Era um rapaz que era muito querido pela prefeitura, um homem que se dedicava ao serviço. E eu também vou requerer também um minuto de silêncio. O vereador Nami, permite? Conceda, realmente ele foi um lutador na sua doença, enfrentou todas as adversidades e teve uma complicação rara, infelizmente faleceu. Senhores vereadores, após as considerações, em votação, para que seja respeitado o minuto de silêncio, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito a todos que de pé cumpram um minuto de silêncio.
Requerimentos. De autoria do vereador Renato Abirrame, requerendo a votação por cópia do projeto número 1447/09. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um projeto que eu considero o mais importante que eu já fiz até hoje. É um projeto que é uma luta de muitos anos em relação à qualidade de medicamentos que são distribuídos no SUS. E esse projeto, a data foi de 15 de abril de 2009, tem mais de 2 anos, e cumpriu todas as formalidades, superou todos os trâmites regimentais, inclusive com pedidos de vista ao Executivo, e eu peço a Vossa Excelência, peço aos ilustres vereadores que coloquem esse projeto, que liberem esse projeto para votação, porque estarão contribuindo de uma forma que as pessoas às vezes não entendem, porque não têm conhecimento da qualidade dos medicamentos que são fornecidos pelo SUS, tanto no hospital quanto nos ambulatórios. Os pacientes também não sabem, os familiares não sabem que estão utilizando drogas que são ineficientes, porque são produzidas